Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 12, verso de 1 a 8. Atos capítulo 12, verso de 1 a 8. Deus abençoe sua vida que está conosco aqui, nossos amigos do coração. Você que está aqui presencial, você que está online, é uma alegria ter você conosco. Espero que você tenha tido uma boa semana na presença de Deus, uma semana que se inicia. Atos capítulo 12, verso de 1 a 8, eu quero incentivar você, mesmo que a gente leia aqui na tela. Outro dia alguém me perguntou, pastor, a tradução lá, a versão lá é diferente do que às vezes aqui temos. Nós temos várias versões, várias traduções de Bíblia. Então nós colocamos ali, às vezes, para facilitar a leitura, ok? Por isso que às vezes você pode sentir alguma diferença. Mas é importante que você tenha a sua Bíblia, carregue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia em casa, leia conosco, tá bom? Isso é muito importante. É importante que você venha à escola bíblica aprender a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos de 1 a 8, diz assim. Se você não tiver Bíblia, pega a carona com quem está ao lado, o celular. Atos está lá no finalzinho da Bíblia, lá no Novo Testamento, ok? Atos capítulo 12, verso de 1 a 8. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Você pode dar uma paradinha e repita comigo assim, por favor. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Repita comigo assim. Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Ok. Preso com 2 algemas e sentinelas, montavam guarda à entrada do cárcere. Verso 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Repita assim comigo, depressa. Levante-se, Pedro. Ok, verso 8 e último. O anjo lhe disse, vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. Coloque a mão no seu coração, por favor, e repita assim comigo. Senhor Jesus, fala, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Tira de mim, Senhor, toda a preocupação, toda a distração, e que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, você que está em casa também, pode assentar, separar um tempinho para você. Meus amados irmãos, esse texto é um texto muito rico, e ele começa aí no verso 1 e vai adiante um pouquinho mais. Se você quer ficar com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar, e eu vou fazer aqui menção de alguns versos, talvez até alguns textos. E eu tenho dito aqui em alguns momentos como é importante você pegar a sua Bíblia, talvez você riscar a sua Bíblia, você anotar na sua Bíblia. Tem alguma coisa estralando, se for eu andando, fale que eu paro de andar, ok? Se precisar o pessoal da live, a gente faz um X aí, a gente não pode sair desse X, desse quadrado, tá bom? É importante que você anote, sabe por quê, irmãos? Porque nós ouvimos a palavra, aí chega na semana, durante a semana, às vezes nós queremos lembrar aquilo que foi pregado, aquilo que foi ministrado, e às vezes nós nos esquecemos. Essa semana mesmo eu estava tentando lembrar uma frase de Wesley e eu não consegui encontrar.
Mas às vezes quando nós temos anotado no computador, em algum outro lugar, nós vamos ali e procuramos. Queridos, ao olhar para esse texto, eu quero compartilhar com você, como eu disse hoje pela manhã. O tema é libertando-se das prisões. Quais são as prisões que têm nos aprisionado? Que tem aprisionado a você que está aqui de forma presencial, de forma online. Quais são as prisões que têm nos aprisionado ou nos impedido de buscar a Deus? Muitas vezes nós ficamos presos em algumas áreas da nossa vida que nos impede de caminhar, nos impede de prosseguir, nos impedem de ir adiante na vida ministerial, na nossa vida espiritual e em outras áreas da nossa vida. Eu não sei quanto a você. Vamos trocar? Trocar a caixinha? Trocar o quê? Se precisar a gente troca aí, ok? Ao vivo tem dessas coisas, como diz aí. Eu não sei quanto a você, se você já teve a oportunidade de visitar alguém na prisão, numa penitenciária, numa cadeia. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas pessoas fazendo visita religiosa. Já tive a oportunidade de fazer visita em prisões comuns, mas também já tive a oportunidade de visitar pessoas em prisões de segurança, não sei se máxima, se é assim que diz, algumas com cuidado maior. E como é terrível entrar nesses lugares e aquelas portas que são difíceis de ser abertas. E como eu vou falar daqui a pouquinho, você vai entender o que eu vou dizer. Você entra no lugar e aquelas portas enormes e um monte de gente guarda segurança. E quando aquela porta se fecha, aquela tranca se fecha, você olha e fala: meu Deus do céu, como é que eu saio daqui? Né? E depois você está lá dentro, só a graça de Deus. E eu me lembro uma vez, fui fazer uma visita num presídio. Eu acordei bem cedo e saí para visitar. A Bruna, nossa filha mais velha, ainda era pequena. E eu acordei, me despedi da Rosana e falei: olha, estou indo lá para a penitenciária fazer aquela visita, etc e tal. Ok, nós nos despedimos. E mais tarde a Bruna acordou. E a Bruna: mãe, cadê o pai? E ela respondeu assim rapidamente: o pai está na cadeia. E a Bruna começou a chorar, desesperada. E a Rosana teve que explicar então o que eu fui fazer. Mas olhamos para esse texto, meus irmãos, prestemos atenção em algo aqui. A intenção de Herodes nesse texto era de maltratar os apóstolos. Não nos enganemos, queridos irmãos. Quem não está firme com Deus está em grande perigo. Pois a Bíblia é claríssima quando diz que o inimigo veio somente para roubar, matar e destruir. João 10:10. E o primeiro cântico que nós cantamos, ou o segundo cântico aí, depois você me lembra, diz que nós arrumamos a casa. Nós perfumamos toda ela, não é isso? As donas de casa sabem muito bem o que é isso, e os maridos às vezes sofrem um pouquinho com isso. Mas quando a dona de casa arruma bem a casa, perfuma bem a casa, deixa a casa toda cheirosa, deixa a casa toda preparada. E eu gosto que no escritório, no gabinete pastoral e nos banheiros, não sei se todos, pelo menos dos homens, tem aquele cheirinho. E às vezes eu estou lá no escritório atendendo alguém, e às vezes o aconselhamento está atento. Daqui a pouco aquele cheirinho faz aquele barulho, né? Tem irmão que fica assustado: o que é isso, pastor? Eu falei: é para ver se você está atento à nossa conversa, né? Mas, meus irmãos, o que eu quero enfatizar a você nesta noite, algumas de nossas lições: coloquemos nossa casa em ordem, hoje mesmo, estando na presença do Senhor. Nós temos que entender a importância de termos a nossa casa na presença de Deus. Vemos aqui que Herodes colocou uma guarda reforçada para Pedro. Se você estudar o texto, você chegar em casa, por isso que é importante a leitura da palavra, a leitura cotidiana. A palavra de Deus diz que nós erramos porque não conhecemos as escrituras e nem o poder de Deus. Por isso, ore com a sua família, ore com a sua esposa, seu esposo, ore com seus filhos, estude, venha para a igreja estudar a palavra de Deus. E quando eu falo em família, família é a nossa base. A família é importante estarmos juntos, trazemos a família para a igreja. Às vezes ouvimos a palavra na igreja, mas não nos reunimos com a nossa família. Às vezes estamos no culto, mas nos esquecemos também de ensinar a criança no caminho que devemos andar, devemos seguir. E Herodes aqui então colocou uma guarda reforçada para Pedro. O texto diz 16 soldados para guardar apenas um homem. Sabe por quê? Até o inimigo reconhece o poder do Senhor, e o poder do qual passa a desfrutar aquele que serve a Deus. Você
tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. Eu quero lembrar você nessa noite, você que está online, você que está aqui, você tem valor para Deus. Você pode olhar para quem está ao seu lado e diga assim: você tem valor para Deus. Diga a ele: olha, meus irmãos, você tem valor para Deus. Existem pessoas que se esquecem disso. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você tem valor para Deus. Você tem valor para o Senhor. Ainda que as pessoas olhem para você, não te valorizem, ainda que alguém deu ou falou algo negativo para você, você tem valor para Deus. Pegue isso nessa noite e transforme em bênção na sua vida. O diabo sabe que você tem valor, mas infelizmente, queridos, parece que muitos cristãos ainda não tomaram nem consciência e nem tomaram posse disso. Quando nós ouvimos uma palavra de Deus aos nossos corações, nós temos que tomar posse desta palavra. Nós temos que sair daqui num culto como esse nesta noite e sair daqui certos da bênção do Senhor. Quando você sair dessas portas para fora, quando você talvez amanhã chegar no seu local de trabalho, quando vierem as lutas sobre a sua vida, quando vierem as tempestades, saiba que você tem valor para Deus. Saiba que Deus está guardando você, protegendo você todos os dias. O verso 5 diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por eles. Querido, estamos no propósito de 40 dias de jejum e oração. Você sabe disso. Mas de nada adianta você olhar e dizer: que lindo, que coisa boa, a igreja está orando 40 dias. Se a igreja orar, mas você e eu não orarmos, nada vai acontecer. Nós precisamos fazer parte desse projeto. Nós precisamos estar inseridos nesse projeto. E eu lhe pergunto nesta noite: qual tem sido a intensidade da nossa oração? A Bíblia diz que devemos orar constantemente, sem cessar. A Bíblia diz orar sem cessar, sem parar, sem vacilar. Hoje pela manhã cheguei aqui, já tinha um grupo orando. Agora à tarde nós estamos orando, e alguns irmãos vão chegando, vão orando, vão engrossando as fileiras. E meu querido irmão, temos um relógio de oração. Tem dia que às vezes eu quase não consigo dormir, porque eu fico olhando ali. Começa meia-noite, antes da meia-noite já tem gente orando. Daqui a pouco de meia em meia hora, o irmão vai colocando ali: eu estou orando, eu estou entregando, eu estou orando, o outro estou entregando, eu estou orando, estou clamando a Deus. E não dá vontade de parar meio-dia não, dá vontade de continuar orando. Mas meus irmãos, quando nós falamos de oração, queridos, Abraão orou nada menos que 20 anos para que Sara engravidasse. Tem hora, meus irmãos, que a gente ora e parece que nós queremos a nossa bênção instantânea. Deus age de forma instantânea, age. Mas tem hora que a bênção ela pode demorar um pouquinho. A igreja de Cristo deve ser fortificada na oração. Entregue a Deus em comunhão, orando inclusive pelos outros. Como é bom quando nós apresentamos aqui vários motivos de oração, através da live, através dos irmãos que aqui chegam. Todos nós que aqui estamos somos motivos de oração de alguém. Todos nós que aqui chegamos, houveram pessoas que oraram por nós. Todos nós que aqui chegamos, pessoas intercederam por nós, pessoas clamaram por você e por mim, pessoas que dobraram os joelhos nesse altar, pessoas que têm intercedido por você. Filho, seus pais estão orando por você. Marido, esposa, tem alguém orando por você. Talvez você esteja aí de forma online, mas está dobrando os seus joelhos à madrugada. E eu quero dizer a você: não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar a Deus. E esse texto é riquíssimo quando diz assim: na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. Como? Entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas voltavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Uma luz brilhava na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou depressa. Levante-se, disse ele, no verso 6 e 7. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Sabe por quê, querido? Quem tem promessa de Deus dorme. Quem tem promessa de Deus descansa. Quem tem promessa de Deus sabe que a Bíblia diz: em paz me deito e logo pego no sono. Quem tem promessa de Deus acredita que o seu milagre vai chegar. Quem tem promessa de Deus espera o momento certo. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Meu irmão, olha aqui para mim, deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Quem tem promessa de Deus dorme em paz.
Quem tem promessa de Deus pode até chorar, pode até passar por lutas, aflições, mas eu quero dizer a você, se você não tem conseguido dormir, nesta noite você vai deitar, vai dormir em paz, porque Deus está contigo, Deus está com você. Ah, meu irmão, tem hora que às vezes eu falo com o pastor Marcos aí, pastor, mas pastor, tem coisa que eu não quero falar, senão você não vai dormir. Mas eu acho que quem não dorme é ele, e a gente fica brigando para ver quem dorme primeiro, né? Mas tem hora, irmão, eu fico olhando, meu Deus, com o que nós vamos pagar esses banheiros aí? Jesus, Senhor, e o problema daquele irmão, e o problema daquela irmã. Mas tem hora, irmão, que chega um momento que eu falo, Senhor, já deu, agora eu preciso dormir, porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Meu irmão, minha irmã, quem tem promessa de Deus, dorme, descansa. Deus está mandando dizer a você nessa noite aqui, deita e dorme, descansa no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo. Precisamos observar algumas coisas aqui na vida de Pedro. A primeira, Pedro estava fortemente guardado pelos soldados. Os soldados de Herodes, uma guarda bem treinada. Mesmo assim, o anjo do Senhor entrou naquele lugar. Irmãos, não adianta, se estivermos ligados com Deus, nada que o inimigo vai fazer que possa impedir a bênção de Deus nos alcançar. Isaías 43, 13. Agindo Deus, quem impedirá? O que Deus tem para você, ninguém vai tirar. O que Deus tem para você, ninguém vai tirar. Tem gente que vira, aquela promoção no meu trabalho não veio, aquele carro que eu queria não veio, aquela vaga no emprego não veio, aquilo não veio. O que Deus tem para você, meu irmão, ninguém vai tirar, porque agindo Deus, quem impedirá? Nada pode impedir o agir de Deus na sua vida, querido. Nós temos que entender que o tempo pertence ao Senhor. Nada foge do controle do Senhor. Nada foge, meus irmãos, do controle do Senhor. O anjo aparece repentinamente. Devemos estar ligados com Deus, pois às vezes a bênção vem de onde menos esperamos. E se não contarmos com a direção dEle, deixaremos a bênção passar. Tem gente que está tão preocupado, fica tão preocupado que hora que a bênção vai chegar, como é que a bênção vai vir, como é que o milagre vai chegar, que a bênção vem e passa. Tem hora que nós estamos tão focados no problema, tem hora que nós estamos tão focados na luta, que nós esquecemos o tamanho do Deus que nós servimos. Nós esquecemos que o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é majestoso, poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o consentimento, sem autorização do Senhor. Nenhuma folha cai de uma árvore sem autorização do nosso Deus. O anjo mandou que Pedro se apressasse. Irmãos, há pessoas que ficam dormindo no ponto. Já ouviu essa expressão? Depois não sabem o porquê de não serem abençoados. Às vezes Deus quer falar com a pessoa e ela não ouve. Irmãos, isso é uma coisa que nós temos que fazer, é estar atentos à voz do Espírito Santo. Isso é uma coisa que o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, você e eu precisamos ficar atentos, é ouvir a voz de Deus. Deus, Ele fala conosco de diversas formas. Deus fala através de uma canção, Deus fala através do louvor, Deus fala através de um momento de dança, Deus fala através de uma situação, Deus fala no trânsito, Deus fala conosco de forma extraordinária, Deus fala conosco de forma suave, e nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. Deus abre uma porta e às vezes a pessoa não aproveita. A Bíblia diz: se fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem gente que já quer ser abençoado com coisa grande. Tem gente que só quer coisas grandes. Deus vai nos dar coisas pequenas, irmãos, para aprendermos a valorizar. Deus vai tratar conosco em cada detalhe da nossa vida, irmãos, porque Deus, Ele nos conhece. Há pessoas que dizem assim: fulano não pode ter riqueza, porque senão ele não vai saber lidar, porque senão ele se afasta da presença de Deus. E é verdade. Tem pessoas que se perdem por poucas coisas. Nós precisamos pedir a Deus graça, misericórdia. Olha como Deus é detalhista.
Olha o texto, o Senhor diz assim hoje, diz, levanta, levanta, irmãos. Irmãos, tem pessoas que entram ano, sai ano. Você faz campanha, você faz jejum, você faz oração. Tem gente que faz culto. Tem gente que ora por ele vem na campanha, ele vem no altar, e ele vem, mas não se levanta, querido. Nós precisamos nos levantar, precisamos tomar uma posição diante de Deus, tomar uma atitude, porque senão as coisas não mudam na nossa vida. O anjo diz assim, levanta, Pedro, levanta. Deixa eu dizer algo interessante para você. Deus nunca vai te capacitar para fazer algo. Deus vai te capacitar quando você faz. Está entendendo? Tem hora que eu digo, Senhor, eu quero aprender teclado. Senhor, eu quero aprender teclado, mas nunca vai aprender. Vai para a escola, começa a estudar teclado, senta do lado de quem sabe tocar. Quando você começar a se esforçar, quando você começar a fazer, quando você colocar os dedos ali, Deus vai te capacitar, e você vai aprender, e Deus vai te usar, e o milagre vai acontecer na sua vida, e você vai ver o céu se abrir sobre você. Tem gente que fica falando, eu quero fazer, parece que fica fazendo promessa. Tem gente que vai morrer dizendo, eu quero fazer. O que você está esperando para fazer nessa noite? O que você está esperando fazer? Tem pessoas que a gente vai conversar com ele, eu estou esperando. O que está esperando? Não, eu vou fazer. Quando é que você vai estudar? Eu vou fazer. Quando você vai começar a faculdade? Eu vou fazer. Quando é que você vai mudar de emprego? Eu vou começar, eu vou fazer, eu vou mudar. Aí Deus fecha a porta. Tem hora que a gente não entende os planos de Deus, querido. Tem gente que não entende porque Deus trouxe você para cá. Quer dizer que Deus trouxe para cá para mudar a sua vida e a tua história. Deus trouxe você para cá para livrar você da cilada do inimigo. Deus trouxe para cá para mudar a sua história. Nós cantamos aqui hoje, nesta noite, arruma a tua casa. Nós arrumamos a casa, perfumamos a casa. Deus está hoje dizendo, arruma a tua casa, porque eu estou preparando algo grandioso para você. Arruma a tua casa, porque o que eu vou fazer é grande, é maravilhoso, mas você tem que estar com a casa arrumada. Você já recebeu alguém em casa com a casa bagunçada? De vez em quando eu vou fazer algumas visitas, quando eu chego na casa dos irmãos, eu aperto a campainha, eu bato no portão, gente, é o pastor. Quando é o pastor, há um grande avivamento, um reboliço lá. Corre para lá, é o cachorro que late, esconde o cachorro, o gato debaixo da cama, arruma ali, né, tem prato até debaixo do sofá. Você tem que estar com a casa preparada. É igual carro, você já viu carro? Quando você tem carro numa condição boa, razoável, acontece qualquer coisa, precisa sair, viajar, você bota a gasolina e vai embora. Quando você tem aqueles carrinhos que eu já empurrei tanto, Fusca, meu Deus do céu. Outro dia minha nora lembrou, ela estava com o carro do meu filho antes de casar. Ela me ligou um dia, acho que o volante lá saiu na mão dela. Ela me falou, o que eu faço? Eu falei, fica parado, onde você está? Não tem volante. Irmãos, quando você está com o carro ali, não tem como, você vai sair, você tem que pedir para alguém emprestado. Como é que está o nosso reservatório? Como é que está a nossa vida de oração? Tem hora, meus irmãos, que Deus não vai nos dar todo o recurso suficiente. Deus não vai nos capacitar com tudo que nós precisamos. Ei, olha aqui para mim, você que está no templo, você que está online, deixa eu dizer aqui, isso serve para você. Tem hora que Deus não vai nos capacitar com tudo que precisamos. Tem hora que Deus não vai nos dar todos os recursos que nós precisamos. Tem hora que Deus não vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. Sabe por quê? Porque é para a gente chegar todos os dias e olhar para o céu e dizer assim, Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu dependo do Senhor. Irmãos, tem hora que Deus coloca a gente em cada situação, sabe por quê? Deus às vezes nos leva para um leito, Deus às vezes nos leva para uma situação que é para a gente olhar para o alto e dizer, Senhor, eu dependo de Ti, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque tem hora na nossa vida que a gente olha para o homem, a gente olha para a conta bancária, a gente olha para a situação do país, mas eu tenho que olhar para o alto, eu tenho que olhar para a cruz, eu tenho que me colocar aos pés da cruz, porque quando eu olho para o Senhor, eu digo, Senhor, eu dependo de Ti, o meu recurso vem do Senhor, o meu recurso vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Meu irmão, eu quero dizer a você nesta noite, em nome de Jesus, anima-te. A palavra do Senhor diz: esforça-te, tem bom ânimo, não pare nem espante, porque eu serei contigo. Aleluia. Deus, nessa noite, está nos desafiando. Sabe o que é isso? Deus está nos desafiando nessa noite. Há pessoas aqui que Deus está desafiando você a sonhar. Eu não vou perguntar quanto tempo você não sonha, mas há pessoas aqui nessa noite que não têm sonhado mais. Pararam de sonhar. Pararam de sonhar em ser batizado com o Espírito Santo. Pararam de sonhar com o seu casamento. Pararam de sonhar com aquela viagem. Pararam de sonhar com a cura. Pararam de sonhar com o seu milagre. Pararam de sonhar em que você vai ser o conhecedor da palavra de Deus. Pararam de sonhar que aquelas vão acabar. Pararam de sonhar que Deus vai resolver o seu problema. Até vem para a igreja, está na igreja, vem por altar, mas pararam de sonhar. Eu quero desafiar você nessa noite. Quando você for se deitar hoje, diga: Senhor, eu quero voltar a sonhar. Eu quero ser uma pessoa que sonha. Você, jovem, volte a sonhar na presença de Deus. A Bíblia diz: jovem, eu vos escolhi porque sois forte e já venceste o maligno. Muitas vezes ficamos olhando para o lado, ao que fulano tem ou deixou de ter, o que aconteceu. Deus está dizendo a você nessa noite: volte a sonhar. Deus é o Deus de providência. Deus é o Deus supridor. Deus é um Deus que vai agir na sua vida, e agindo Ele, ninguém pode impedir. Devemos pedir a direção do Senhor para tudo. Quando Ele quiser falar conosco, não fechemos os ouvidos, pois se Ele quiser falar conosco, temos que estar atentos, pois deixaremos a bênção pela qual estamos lutando há anos passar por entre os nossos dedos. Tem hora, irmãos, que nós estamos na igreja orando, buscando a Deus, e a bênção está tão pertinho, o milagre está chegando, e a gente às vezes abandona o barco. Às vezes nós abandonamos. A bênção está quase chegando. Tem uma canção que nós cantamos, né? Eu poderia estar. É hora que o milagre está chegando, querido. É hora que a bênção está chegando. É hora que a bênção está tão próxima. Você já veio, quantas vezes você veio diante desse altar? Quantas orações você já fez? Quantos jejuns? Quantos milagres? Eu fico vendo cada testemunho que tem chegado aqui. Na hora da bênção é uma alegria. Que vitória. Mas Deus sabe o quanto você chorou e o quanto você se derramou. Pastor Ricardo pregou hoje pela manhã: nos prostrarmos diante de Deus. Mas nos prostrarmos diante de Deus, irmãos, é também nos abrir para o Senhor. É entregarmos tudo para Deus. Verso 8, o texto diz: e o anjo lhe disse. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode olhar, senão apenas ouça. E o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Há um texto em Efésios capítulo 6 que diz: a armadura de Deus. Da mesma forma, o anjo também mandou que Pedro se preparasse. Preste bem atenção nisso. Que Pedro se preparasse. Ele não sairia da cadeia de qualquer jeito, mas deveria estar preparado, deveria estar paramentado com sandálias, roupas e a capa. Em outras palavras, Pedro precisava estar preparado para a batalha. Eu quero chamar a sua vida para reflexão aqui. Nós estamos preparados para a batalha? Nós estamos preparados para as batalhas espirituais? Essa semana eu aconselhava alguém e disse assim: nós temos que entendermos como funciona o reino espiritual. Nós muitas vezes oramos, mas nós não buscamos entender o que o Senhor tem comigo. Aonde o Senhor quer me levar? O Senhor quer nos levar muito mais além. Nós cantamos a canção: leva-me além. Irmão, nós temos que entender muito mais além do que Deus quer fazer conosco.
muito mais além do que vir na igreja domingo após domingo, quinta após domingo, do que chegar, abrir a nossa Bíblia, sentar nesses bancos almofadados, ouvir canções abençoadas, palavras abençoadas, nos abastecemos, nos alimentamos, mas precisamos entender o que Deus quer na minha e na sua vida, para que Deus nos chamou, para que Deus nos escolheu, porque Deus tem trazido cada um de nós aqui. Eu fico impressionado como Deus tem feito milagres nesse lugar. Eu fico impressionado como Deus tem respondido orações neste lugar. Eu fico impressionado como Deus tem feito coisas extraordinárias na igreja do Chaves. Eu fico de boca aberta quando eu vejo cada irmão contando cada milagre que Deus tem feito. Eu fico impressionado como Deus tem nos abençoado como igreja, como corpo de Cristo neste lugar. Essa igreja, irmãos, a porta dessa igreja era boca aberta 24 horas, todos os dias, só adorando a Deus, só glorificando a Deus, só agradecendo a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas por nós. Não precisava pedir mais nada, porque Deus já tem feito. Deus já tem feito. Eu disse aqui, acho que no final de um culto, outro dia, alguns dias atrás, eu subi ao monte, e eu subi ao monte pedindo: Deus, fala comigo. Eu desci do monte falando: Deus, fala comigo. E eu vinha chegando aqui, já era final da tarde, e eu falei: eu não vou para casa, eu tenho alguns compromissos, vou ficar direto aqui. Precisava tomar um café, falei: vou achar a casa de algum irmão para tomar café. Aí Deus falou: não, você aqui perto, vi uma padariazinha aqui perto, no carro. Falei assim: vou tomar um café. Deus falou: não. Cheguei ali na esquina, eu falei: vou na padaria para lá. Deus falou: não. Cheguei até ali na outra esquina, falei: vou achar um lugar para lá, perto do meu caminho. Deus falou: não. Aí eu falei: então vou lá naquela padaria. Deus falou: é. Quando eu entrei na padaria, sempre cumprimento as pessoas que ali estão. Tinha lá um rapaz, uma moça, não sei se é um casal ou não. Quando me deparo indo para lavar as mãos, olho para aquele rapaz, e ele já olhou para mim: Pai do Senhor, pastor. Falei: meu Deus, já me descobriram aqui. Fui lá, lavei as minhas mãos, voltei. Quando eu voltei, e aquele moço estava meio de costa, meio de lado, e eu novamente cumprimentei ele: ô pastor, tudo bem? Tudo bem. Fui tomar o meu café, daqui a pouco aquele jovem rapaz veio até mim. Ele me disse: pastor, deixa eu me apresentar aqui. Eu percebi que o senhor não me reconheceu direito. Eu brinquei com ele e disse: não, rapaz, não fala assim também, né? Tanta gente. Ele disse: não, pastor, sei como é que é, eu sou filho de pastor, etc e tal. E conversamos ali por 5 minutos. E aquele jovem, ele contou boa parte da minha trajetória, desde que estou na Zona Norte. Ele me conhece da Vila Medeiros, me conhece da Vila Nive, me conhece aqui do Chaves, esteve aqui nos Louvorzões. Eu conheço parte da família dele. Aquele jovem falou algumas coisas da minha vida. Eu fiquei feliz, me preocupei com outras, porque falei: ele sabe mesmo. Aquele jovem falou: eu acompanho o Senhor nas redes sociais. Aquele jovem falou: eu sou pastor de alguns anos. Ele falou: eu admiro o Senhor, admiro a sua postura. E ali eu entendi que o que Deus não falou subindo do monte, o que Deus não falou descendo do monte, Deus falou em 5 minutos de conversa naquela padaria. Sabe por quê, moço? Eu poderia estar em outro lugar, poderia ter ido tomar café em outro lugar, mas foi aquele lugar que Deus escolheu. Isso eu disse que fiquei feliz porque Deus falou comigo através dele. E os meus olhos encheram de lágrimas e eu disse para ele: muito obrigado, porque você foi boca de Deus nessa tarde para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque há momentos na nossa vida que nós queremos tanto ouvir a voz de Deus, mas nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Corremos tanto um lado e para o outro. E às vezes Deus está falando dentro da sua casa, Deus está falando no trânsito, Deus está falando na igreja através de um irmão. Porque aquele irmão é conhecido, porque eu já estou acostumado com ele. Mas Deus está falando.
E eu aqui, quando olho para Pedro, eu vejo que nós temos que estar preparados com as armas espirituais. Temos que nos preparar, estar armado na palavra de Deus, da fé, da justiça. Temos andado na presença do Senhor, meus irmãos. Quando saímos das portas para fora, no dia a dia, no nosso trabalho, temos nos consagrado, temos amado a obra do Senhor, amado a igreja. O anjo diz: pegue a sua capa. Sabe o que isso significa, irmãos? Não se satisfaça com o menos. Tem gente que se satisfaz na vida cristã, na vida espiritual, se satisfaz com aquilo que você tem. Alguém usou a expressão hoje, não me lembro se foi na escola dominical, o presbítero Edinaldo. Aquela mulher chegou, ela estava ali em busca de um milagre, e aquele homem disse: olha, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E aquela mulher, ela entendeu, mas ela perseverou aquilo ali. Tem gente que chega a um ponto e diz assim: ah, para mim perder tudo já não tem tanto sentido. Deus não te trouxe aqui para perder tudo. Deus te trouxe aqui para mostrar que Ele é o dono do ouro e da prata. Deus te trouxe aqui para mostrar que Ele é o Deus de causas impossíveis. Deus não vai te tirar pela porta do fundo. Preste bastante atenção. Pedro não ia sair de lá fugido. Deus não vai tirar você pela porta do fundo. Deus está dizendo nesta noite: se vista, se prepare. Tem gente que vai olhar para você, ou olha para você e diz assim: de onde vem esse sorriso? Tem gente que não entende por que você está sorrindo quando as coisas estão difíceis, quando o salário não vem, quando você está endividado, quando você está enfermo. Mas é a presença de Deus na sua vida. Tem gente que perdeu vontade de se arrumar. Tem gente que olha para si, já não se arruma mais, já não pensa numa roupa nova, já não se prepara para vir à igreja, para sair com a família. Deus está dizendo essa noite: se arrume, se prepare, se enfeite, se ajeita, menina, se ajeita, menino, se ajeita, irmã, se ajeita, irmão. Tem casais que não se arrumam mais, irmão. O marido vai dormir com aquela camiseta do Palmeiras toda rasgada. Toma jeito. Tem irmã que quando o marido chega em casa já está fedendo cebola, com o cabelo tudo para cima. Ô irmã, faz uma chapinha de vez em quando, filha. Fala a Deus. Faz uma chapinha de vez em quando. Tem hora, irmão, que a gente tem que dar. Tem marido também que eu vou te contar, só a graça. Cara, vamos sair? Não. Quero ficar no sofá, assistir Netflix, Globoplay. Ah, plantar batata, meu filho. Quando você namorava, queria sair todo dia, arrumava dinheiro. Agora não quer sair, só quer ficar em casa, plantado no sofá, comendo pipoca com a Ajinomoto. Vai sair um pouquinho, filho. Sai do sofá, vai passear. A desculpa é os filhos. Ah, o filho, leva o filho para casa da sogra, leva o filho para o vizinho olhar, vai passear um pouquinho. Verso 9 diz assim: saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Aquela situação, olha só, era tão maravilhosa, tão espantosa, que Pedro não sabia dizer se era real. Irmãos, Pedro estava vivendo algo que Pedro não sabia se era real, se não era, se ele estava sonhando. Quando Deus faz algo na nossa vida, irmãos, a gente fica ali abismado, a gente fica anestesiado, a gente não sabe o que está acontecendo. Ele estava sendo levado de uma cadeia fortemente guardada, mas o anjo do Senhor entrou naquele lugar. O que Deus tem a fazer em nossa vida é tão grande. O que Deus tem a fazer na sua vida é tão grande, mas tão grande, que só vamos conseguir entender pela fé. Pois todos vão olhar para nós e vão dizer: é impossível de se acontecer. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado aí. Diga para ele: ó, o que vai acontecer na sua vida. Diga aí, tem gente que não está dizendo, que embora está escuro lá, mas eu estou vendo aqui. Diga para ele assim: ó, o que vai acontecer na sua vida é algo tão grande. Mas diga para ele assim: ó, é algo tão grande que as pessoas vão dizer: é impossível de acontecer, porque é só Deus na sua vida. Agora deixa eu lhe dizer algo aqui muito importante. O anjo vai na frente, olha o que o texto diz. O anjo vai na frente, você vem atrás. Sabe o que isso significa? Olha aqui para mim. O anjo vai na frente e você vai atrás.
Olha aqui o que Deus está dizendo. Tem gente que prega, tem gente que escreve livro, tem gente que trabalha, exerce seu ministério, cuida dos seus negócios. Mas se Deus não estiver na frente, nada vai acontecer. Se Deus não estiver na frente, irmão, tem hora que a gente faz tudo, a gente faz isso, a gente faz aquilo outro, toma decisões aqui, ali, acolá, ministério, isso aqui, mas a coisa não flui, a coisa não acontece. Se Deus vai à frente, as coisas acontecem. Se Deus está na frente, o avivamento vem do Altíssimo. Se não estiver na frente, a cura não vem. Meus irmãos, prepare-se para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Prepare-se, porque o seu testemunho vai edificar muitas pessoas. Prepare-se. Prepare-se com o que Deus vai fazer na sua vida. Vai ser algo tão extraordinário, querido. Prepare-se, porque nesses 40 dias Deus vai fazer algo na sua vida que você vai ficar bobo. Você vai ficar atordoado. Vocês vão dizer o que está acontecendo na sua vida. Tem gente que fica espantado. Tem gente que fica espantado. Ah, meu Deus, como é que pode? A gente precisa acreditar no sobrenatural de Deus. A gente precisa acreditar o que Deus vai fazer. O texto diz no verso 10: passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro. Preste atenção aqui, por favor. Que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente um anjo fez o quê? O deixou. Sabe o que significa? Por mais difícil que a situação seja, Deus sempre dá um jeito de nos passar por todas as barreiras rumo à nossa bênção. Porém, queridos, há um detalhe aqui muito importante. Um detalhe que precisamos observar para as nossas vidas. Depois de tirar Pedro da cadeia, o anjo deixou. E há pessoas que querem que Deus faça tudo por elas. Irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Tem coisas que Deus não vai fazer. Somos nós que temos que fazer. Olha o que o texto diz. 3 portas. A primeira porta, abre. A segunda porta, abre. A terceira porta, o que era? De ferro. O que o texto diz? A porta se abriu. A porta de ferro se abriu. Aqui na igreja não tem ainda, né? Quem sabe um dia no templo novo, nós vamos ter uma porta. Já viu quando você chega no shopping, aqueles lugares? Quando você chega tem aquele sensor, né? A porta se abre. Eu imagino Pedro chegando naquele lugar, com um anjo ali. Quando Pedro chega diante daquela porta de ferro, a porta se abriu. Sabe o que isso significa quando nós olhamos para a Bíblia? O vento, irmãos. Deus que nós servimos é um Deus que acalma o mar. O Deus que nós servimos é um Deus que abre o mar vermelho. A presença de Deus gera situações. Deus tem poder para mudar a nossa história. Quando você chegar em algum lugar, você pisar a planta dos seus pés, as portas vão se abrir. Quando você chegar em algum lugar, algum ambiente, milagres vão acontecer. Quando você pisar em um ambiente, ontem eu fui orar na casa de uma pessoa e eu disse assim: olha, a Bíblia ensina que quando pisar na casa de alguém, você abençoe esse lar. Quando você entrar na casa de alguém, abençoe aquele lugar. Quando você chegar no seu local de trabalho, não vai chegando de qualquer maneira não. Ore, abençoe aquele lugar. Encha-se da presença de Deus. Então Pedro saiu e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de todo o povo judeu que esperava. Verso 11. Quando Pedro saiu, se deu conta do tamanho da obra que Deus havia realizado. Irmãos, tem hora que a gente não consegue entender o tamanho da maravilha, da obra que Deus fez e das surpresas que Deus tem para nós. Quero dizer a você nessa noite, Deus tem surpresa para a sua vida. Deus tem surpresa para você. Se você puder anotar na sua agenda, no seu calendário, no seu celular, esse ano de 2023 vai ser um ano de surpresas para nós. Esse ano de 2023 vai ser um ano de coisas boas. Não reclame, não murmure, mas creia que se você obedecer a Deus, coisas grandes acontecerão na sua vida. O texto diz, olha, que coisas que ainda não chegaram ao nosso coração, ao coração humano. E eu te pergunto, como está o seu coração? Irmãos, o nosso coração tem que estar preparado para receber as coisas boas de Deus. Às vezes o nosso coração está tão ocupado, tão cheio,
Já viu o computador? Quando o computador está cheio, você tem que limpar, você tem que esvaziar, joga para a lixeira. Irmão, tem coisa que você tem que jogar para a lixeira. Tem gente que fica guardando aquele quartinho da bagunça. Dá uma limpada, irmãos. Limpa o seu coração. Deixa Deus acrescentar coisas boas. Verso 12 diz assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de quem? De Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido. Pedro bateu a porta do alpendre, e lá estava uma serva chamada Rode, veio atender. Já estou caminhando para a conclusão. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar, era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Irmãos, se o povo estava orando para que Pedro fosse liberto, no mínimo, aquele povo tinha que acreditar na oração. Tem hora que a gente está orando e Deus faz um milagre e a gente fica: será? Me lembro a Rosana uma vez, a minha sogra era muito evangelista, tudo, e a Rosana estava num culto, e a minha sogra falou assim, se ela estiver assistindo, tem casa, né? Mas a minha sogra olhou e falou assim: Rosana, faz o apelo, vê se ele quer aceitar Jesus. E a Rosana olhou: eu? Ela falou: é. Aí a Rosana olhou para o rapaz que estava lá: você quer aceitar Jesus? Ele falou: quero. A Rosana olhou para a minha sogra: ele quer aceitar Jesus. Ué, você perguntou, ele respondeu: quer. Irmãos, Pedro sai da prisão, irmãos, e para onde Pedro vai? Ele vai para a vigília. Ele vai na casa da Mariazinha, que tinha um quintalzinho, um portão aqui fora do alpendre, aquelas casas tinham muito espaço, mas ele vai ali para a casa da Mariazinha. Eu me lembrei um tempo atrás, uma vez que fui fazer uma visita, a família estava em férias, eu sabia que estava em férias, tinha falado que um dia ia lá visitar, e eles tinham chegado há pouco, e eu vi quando estavam chegando na casa, eles descendo do carro, entrando, estacionando, e eu cheguei lá, cheguei silenciosamente, parei o meu carro, eles tinham acabado de encostar o portão. E quando eu desci do carro, aquela bagunça, criançada, filho, né? E eu só vi aquela gritanhada: não sei o que, mãe, não sei o que, a mãe vai tomar banho, moleque, não sei o que, seu pai e tal. E eu só ali ouvindo de boa. Aí esperei acalmar a tempestade, fui lá, bati no portão, né? Aí daqui a pouco alguém veio e abriu o portão. Aí gritou assim o moleque: mãe, é o pastor! E bom, fechou o portão na minha cara. Eu olhei assim, né? Aí eu vi que a irmã lá dentro falou: que o pastor quer, moleque? Você está brincando comigo? Vou chamar teu pai, vou te bater. Aí ela foi abrir o portão: é o pastor mesmo, bom, fechou na minha cara. Falei: tá tudo bem, minha irmã? Ô pastor, fiquei tão emocionado, meu Deus. Eu fico aqui pensando, Pedro chega ali e se apresenta, Rode vem, em vez de abrir a porta e dizer: Pedro, entra, meu filho, vou tomar um cafezinho, comer um bolo de laranja. Você estava preso lá na prisão, guardado por tantos guardas, como é que você está? Não, ela não abre o portão e sai correndo. Ainda chega lá para os discípulos, para os apóstolos, e eles falam: o quê? É Pedro? Não, não pode ser, ele está preso, minha filha. Mas eles estavam orando. E eu te pergunto: o que você tem e o que Deus deseja te dar nessa noite? O que você tem e o que Deus deseja te dar? Algumas vezes Deus vai nos humilhar para a gente ficar batendo no portãozinho. Sabe por quê? Porque Ele é Deus da porta de ferro e é o Deus do portãozinho. Tem hora na nossa vida que parece que as portas de ferro vão se abrir, vão se escancarar, mas tem hora que Deus vai nos humilhar. Tem hora que a gente vai ter que ficar batendo no portãozinho. Meus irmãos, tem milagres na nossa vida que são instantâneos, mas tem outros milagres que nos fazem esperar. Hoje vai abrir o portão. A igreja orou e Deus não salvou Tiago. Eu quero concluir aqui, pedindo a você que observe bem o que eu vou concluir dizendo. A igreja orou e Deus não salvou Tiago. Maria estava no casamento ali em Bodas de Caná da Galileia, e Maria chega para Jesus e fala: Jesus, faz um milagre. O que Jesus disse? Maria, ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que eu vejo nesse texto aqui, queridos? Para a gente concluir, que nós precisamos voltar a depender de Deus, porque é Ele que tem poder para mandar em toda e qualquer situação. Nós precisamos depender do Espírito Santo.
É Deus quem vai mandar na sua porta a sua resposta. É Deus quem vai mandar na sua porta, na nossa porta, o nosso milagre. É Deus quem vai trazer a bênção que você e eu precisamos. Mas nós precisamos aprender a profetizar nas nossas vidas, mesmo depois das tragédias. Mesmo depois das tragédias. Tem hora que é tão difícil, depois da gente orar e não ver a resposta chegar. Ou até ver aquela resposta não sendo atendida. Eu já tive algumas experiências. Carro rodado na estrada, apartamento que pegou fogo, eu e a Rosana a mais de 400 quilômetros fora de São Paulo, e os três filhos ali, e a gente saber o que estava acontecendo. E graças a Deus, Deus os livrou. Tem hora, meus irmãos, o que falta na nossa vida é o básico. É o básico. É a vida com Deus. É depender do Espírito Santo. É chorar na presença de Deus. É ler a Bíblia. É acreditar. Como uma criança acredita. A Bíblia diz: se não nos fizermos como criança, não entraremos no reino dos céus. Não deixe nada para trás, irmão. Não deixe nada para trás. Resolva a sua vida. Resolva toda a pendência. Há pouco tempo tivemos a Páscoa. Quando a gente olha para a história do Império Romano, ficou lá um pano dizendo: eu voltarei. Quando a gente olha para a vida de Pedro, o anjo diz assim: ó, pega a sua capa, pega a sandália, pega tudo. Sabe por quê? Pedro nunca mais voltará para a cela. Deus está dizendo nessa noite para mim e para você: nunca mais você vai ficar preso a algumas prisões que tem te impedido de crescer e caminhar na presença de Deus. Deus está dizendo que nesses 40 dias de oração, Deus vai te libertar de toda a marra que Satanás tem colocado e impedido na sua vida. Prisões que nos impedem de crescer, de caminhar, de avançar. Às vezes, irmãos, nós estamos presos em áreas emocionais, sentimentais, financeiras, espirituais. E eu quero nesta noite orar com você, abençoar a sua vida e declarar sobre você um novo tempo. Porque Deus está fazendo. Deus deu ordem aos anjos nesta noite, dizendo: eu vou mudar essa história. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e você vai falar com Deus, em nome de Jesus. Fale com Deus, curva a sua cabeça. Você que está em casa, você que está de forma online, você que está aqui no templo. Depois você pode cantar, mas agora feche os seus olhos, curva a sua cabeça, fale com Deus. Pedro foi passando aquelas cadeias, aquelas prisões. Pedro não entendia se era um sonho, se era real. Talvez você esteja passando algumas situações no seu casamento, na sua vida financeira, no seu trabalho, nos seus negócios. Talvez até mesmo com você e Deus. Tem coisas que aos nossos olhos parecem impossíveis, mas nessa noite Deus está dizendo: é impossível para você, mas Deus está dizendo: coloca tudo nas minhas mãos, que eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou transformar.